Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer uma breve introdução aqui a comandos elétricos, tá? O que é o comando elétrico, para que ele serve, quais são os elementos envolvidos no comando elétrico. Então, vamos lá. Basicamente, para que serve o comando elétrico, tá, pessoal? O comando elétrico tem como objetivo ligar ou controlar um equipamento, certo? Pode ser um motor, um LED, sinalizador, acionar um cilindro. Então, o objetivo do comando elétrico é você fazer o acionamento de determinado dispositivo. Beleza? Os circuitos de acionamento geralmente são divididos em dois, tá? Nós temos o circuito de potência e temos o circuito de comando, beleza? O circuito de comando vai ser responsável por fazer o controle do acionamento do circuito de potência. O circuito de potência é aquele que vai alimentar a carga. Por exemplo, nesse diagrama que eu tenho aqui, eu tenho um acionamento de um motor, tá? Uma partida direta de um motor. Então, o que o meu circuito de potência irá fazer? Vai alimentar esse motor, certo? E o circuito de comando? Ele vai permitir que o circuito de potência alimente o motor. Então, dentro de comandos elétricos, a gente possui três grandes grupos de dispositivos, beleza? O primeiro são os dispositivos de entrada de sinais elétricos. O segundo grupo são os dispositivos de processamento de sinais elétricos. E o terceiro grupo são os dispositivos de saída de sinais elétricos, beleza? Seguindo. Os dispositivos de entrada de sinais elétricos são os elementos que têm por objetivo receber um sinal elétrico, seja de alguma ação tomada pelo usuário do nosso sistema, seja por algum atuador do sistema. Então, por exemplo, se eu tiver um botão, e esse botão vai fazer o acionamento de um motor, esse botão passa a ser, para mim, um dispositivo de entrada do meu sistema, tá? Eu vou pressionar esse botão e ele vai ligar o motor elétrico. Se eu quiser desligar o motor elétrico, eu vou utilizar um botão de desliga, que seria outra condição de desligamento, né? Outra condição de entrada no meu sistema. Os dispositivos de processamento são os dispositivos que vão receber esse sinal elétrico, tratar esse sinal elétrico e gerar uma saída, né? Gerar uma saída de sinal elétrico. Um exemplo clássico desse tipo de dispositivo, um CLP, né? Um controlador lógico programável. Ele, por exemplo, vai receber esse sinal de entrada, que pode vir de um botão, vai processar esse sinal de entrada e vai gerar uma saída, certo? Essa saída pode ser o acionamento de um LED, o acionamento de uma válvula, o acionamento de um motor. Então, esse é o meu dispositivo de processamento. Dispositivos de saída. Os dispositivos de saída vão ser aqueles dispositivos que vão gerar algum tipo de trabalho. Um exemplo, um motor. O que o motor vai fazer? Assim que ele for ligado, né? Assim que ele receber energia, ele vai transformar essa energia elétrica em energia mecânica. Ou seja, como é que o motor faz isso? Ele vai receber essa energia elétrica e transformar em rotação do seu eixo, certo? Fazendo movimentação de cargas, por exemplo, acionamento de uma esteira ou o acionamento de um elevador, enfim. Então isso seria o meu dispositivo de saída. Então isso aqui é um resumo, né? Uma breve introdução do que seria o comando elétrico, para que a gente usa e os principais elementos utilizados dentro de comandos elétricos.